Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui na paróquia de Nossa Senhora da Glória, nesta 7ª noite da novena, em preparação à grandiosa festa de Nossa Senhora da Glória. Hoje nós temos como tema: Bem-aventurada a Virgem Maria, discípula do Senhor. Quando eu preparava a homilia hoje, Padre Zé, eu lembrava de uma canção que talvez não seja tão conhecida, mas somente o refrão, né? Para que a gente possa meditar mais profundamente o tema. A Virgem que sabe ouvir. Mais ou menos assim, porque eu não sou um bom cantor. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo gerastes quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo gerastes quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Jesus, quando ele iniciou seu ministério na Galileia, depois de multiplicar os pães, de fazer muitos milagres lá, uma multidão começou a seguir Jesus. E entre essa multidão tinha muitas crianças. E eles estavam com dificuldade de chegar até Jesus. E os discípulos também queriam impedir o acesso das crianças na presença do Mestre. E Jesus, chamando os discípulos, os corrige dizendo assim: deixai vir a minhas criancinhas, não as proibais, porque delas é o reino dos céus. Maria foi criança. Maria, uma jovem, teve a missão de receber o Salvador. Mas numa das peregrinações a Israel, depois de várias idas lá, eu notei que na sinagoga em Cafarnaum, uma sinagoga que agora se encontra em ruínas, mas Jesus em muitos momentos, porque os 3 últimos anos da sua vida, ele ficou em Cafarnaum. E andando, percorrendo assim dentro da sinagoga, eu vi um canto assim, no piso, uns mosaicos, uns desenhos. Eu achei interessante aquilo ali e perguntei para o guia: o que significa esses desenhos aqui na sinagoga, nesse canto? Ele falou assim: Padre Léo, vem aqui. Está vendo? Isso aqui são jogos, são brincadeiras de crianças. Porque no judaísmo só vale o varão, só vale o homem, né? As mulheres ficam em casa. Mas os judeus, indo nas sinagogas, levavam seus filhos, suas crianças. Enquanto eles ouviam a palavra de Deus, as crianças ficavam brincando com aqueles mosaicos, com aqueles jogos de criança. Interessante, porque a mente da criança é vazia, não é como a do adulto, poluída de preocupações, de afazeres. E o guia falava assim: Padre, enquanto os adultos estavam ouvindo como discípulos a palavra, as crianças ficavam lá no cantinho brincando, mas elas estavam ouvindo. Maria, por ser mulher, não podia ir ao templo, participar dos ritos celebrativos judaicos. Mas quem era o pai de Maria? Quem era o pai de Maria? Não era judeu, não participava da vida das sinagogas, principalmente
ali naquela região da Galileia onde eles moravam. Então, Joaquim ia às sinagogas e ouvia a palavra, a pregação dos mestres, dos autores da lei. E nos livros proféticos, o que se falava? O que os judeus esperavam? A vinda de quem? A vinda de quem? Do Messias. E Joaquim, por ouvir, por ser ouvinte da palavra, ouvia. Mas quando ele voltava para casa, quais eram as conversas ali? Sobre os textos proféticos, sobre a vinda do Messias. Eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. Mas quando Maria não podia ir ao templo, ela ficava em casa brincando e também ouvia as conversas do seu pai e da sua mãe. Ficavam atentos porque era transmitido verbalmente para Maria, aquela jovem, criança ainda. E ela sabia que, como todos os judeus, estavam esperando a vinda de um Messias. Portanto, Maria, no tema de hoje, a bem-aventurada Virgem Maria, já era há muito tempo discípula, porque ela era ouvinte da palavra. Morava ali em Nazaré. E quando jovem, ela em casa, nos seus afazeres, um dia ela recebe a visita de quem? De quem isso ali? Do anjo Gabriel. Maria, imagina Maria ali, ajudando a sua mãe, limpando a casa, uma gruta, e de repente ela recebe a visita do anjo Gabriel. Lucas, capítulo 1. O encontro do mensageiro de Deus, o anjo que traz as boas notícias, e diz àquela jovem Maria: Deus achou graça diante de ti, e tu serás agora a protagonista de receber no seu ventre o Salvador. Maria, a princípio, leva um susto, mas o que ela diz? Como se dará isso, sendo que eu não conheço homem algum? Imagina, Maria na casa dela, sabia que estava para nascer o Messias, que o Messias estava para vir. O maior espanto dela era que nasceria dela. Dentro do medo, do pânico, do pavor, ela compreendeu, porque ela já sabia, ela foi catequizada no judaísmo, dizendo que viria o Salvador. O espanto maior era que seria ela que foi a preparada. Mas ela só pôde dizer o sim, por quê? Porque ela foi evangelizada dentro da casa dela pelo seu pai Joaquim. E aí ela pôde prontamente dizer o seu sim. Maria, não temas, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. E aí, na anunciação do anjo, o que nós rezamos? O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. E lá em Nazaré, quando você visita a Basílica da Anunciação, no local exato onde o anjo apareceu para Maria, tem uma placa em mármore, com uma palavra chamada Ique, que rezamos lá. E o Verbo divino aqui se fez carne, aqui em Nazaré, e habitou entre nós, pelo sim de Maria. Então, que a gente já começa a compreender do modelo discipular de Maria, primeiro porque ela soube ouvir, não escutar, mas ela ouviu profundamente essa palavra. E logo depois da visita do anjo, o que o anjo Gabriel diz para ela? E sua prima Isabel também já está no 6º mês de gravidez. E o que ela faz? Às pressas, ela não vai só como discípula, mas como missionária, para levar o Verbo que havia sido encarnado no seu ventre. Que aí é uma outra profundidade teológica, o encontro do Novo e o Antigo Testamento, as promessas com a realização das promessas.
E Maria se torna discípula de verdade de Deus, porque soube muito bem aplicar a palavra de vida na sua própria atividade missionária. E nós vemos aí a pedagogia de Nossa Senhora, depois de receber o Salvador, depois de visitar Isabel, ela se dirige para Belém para que o menino de Deus ele pudesse nascer. De um lado para outro, a fuga para o Egito, o caminho discipular entre as alegrias e os sofrimentos da vida. Mas em tudo ela continua sendo perseverante no caminho. E aí quando Jesus nasce, ela volta depois para Nazaré. E quando Jesus está com 12 anos, que é o evangelho que acabamos de ouvir, os mistérios gozosos, o quinto mistério, a perda do menino Jesus no templo e o encontro de sua mãe. O desespero de Nossa Senhora de ter perdido o seu filho, mas o regresso a Jerusalém até o templo e o espanto de encontrar Jesus dentro do templo de Jerusalém com os rabinos, fazendo pergunta e ao mesmo tempo respondendo. E quando ela encontra Jesus com a resposta do Mestre: será que não era importante que eu estivesse na casa do meu Pai? A necessidade de participar da vida da comunidade cristã, porque é ali onde a palavra de Deus ela é semeada, primeiramente nos nossos ouvidos. E ali ela silencia o seu coração até chegar, o tempo propício do início messiânico de Jesus. E nós vemos em todos os momentos o caminho discipular de Nossa Senhora da Bem-aventurada Virgem Maria, desde a visita do anjo até o último momento da vida de Jesus, ela continua ali ao lado do Mestre. Quantos momentos ela participa da vida de Jesus, dentro da via dolorosa, vendo seu filho sendo entregue aos judeus para ser condenado à morte, e uma espada de dor que é fincada no seu peito, toda a profecia de Simeão ali, e ela na fidelidade, no encorajamento de estar com o seu filho Jesus. Então Maria é modelo de discipulado para nós, que ela nos mostra verdadeiramente o caminho que nós, como igreja, como comunidade cristã, devemos fazer. Muitos escutam a palavra, mas escutam somente aquilo que querem ouvir. São Paulo chega a pedir para Jesus: tira esse espinho da minha carne. Qual era o espinho da carne de Paulo? Alguns caminham teologicamente pelas tentações, não era. Porque Paulo era judeu, compreendia verdadeiramente todos os preceitos judaicos, e ele sair do judaísmo para seguir o cristianismo não foi fácil. E esse era o espinho na carne dele, de tentar ceder à força dos seus compatriotas. E o que Jesus diz? Não, Paulo, não vou te tirar o espinho da tua carne, porque é na tua fraqueza que eu te farei forte. E Paulo continua ali perseverante. É importante que nós, como comunidade discipular, ouçamos a palavra, deixar que a palavra de Deus penetre verdadeiramente o nosso coração, para que a gente saia da nossa zona de conforto. É muito cômodo quando estamos lá quietos. Maria, quando responde o seu sim lá em Nazaré, ela não sabia ainda o que queria comprometer a sua vida inteira, o estar com Jesus, porque Ele não nos promete facilidade nenhuma. E esse é o grande objetivo de sermos discípulos do Mestre: confiar no protagonismo de Cristo. Nós vemos em outro texto que seria São Mateus capítulo 12, Jesus ali naquela região, em Cafarnaum, naquela região da Galiléia, diante de tantos milagres, sua mãe e seus parentes próximos, que são traduzidos como irmãos, vão até a casa onde Jesus está,
E os discípulos novamente chegam para Jesus e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo te ver. E Jesus vai mais adiante e os provoca: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles verdadeiramente que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Esse deve ser o contexto da comunidade cristã, para verdadeiramente ouvirmos a palavra e sermos protagonistas desta palavra, mas que vai exigir de nós. Da Virgem bem-aventurada exigiu renúncia. Quantos de nós caminhamos com o Cristo até onde nós queremos ir? Quando começa a exigir, quando começa a nossa subida, as dificuldades do caminho, a gente resiste. E é importante verdadeiramente que o discípulo aprenda do Mestre. No mundo tereis tribulações, mas fiquem em paz, porque eu venci o mundo. Foi assim que Maria, no silêncio, pôde caminhar com Jesus. E dentro desse grande caminho, o que ela nos ensina? A sermos verdadeiramente perseverantes no caminho, na oração, na escuta orante da palavra, e aprender em tudo a sermos obedientes ao Cristo. Então, que nesta noite a gente compreenda qual é verdadeiramente a nossa identidade. Eu falo lá para o meu povo, lá na paróquia do Senhor Bom Jesus, o dia que, e foi o tema da segunda leitura da carta aos Efésios, no domingo, nós recebemos no nosso batismo um selo, uma marca d'água. O selo que era marcado aos escravos nos tempos antigos. Esse selo é o nosso sinal sagrado de batismo, e a nossa vida não nos pertence mais. Nós somos escravos do Senhor, somos servos dele, e precisamos servi-lo. E foi isso que Maria compreendeu, não só mãe, porque trouxe o Verbo que se fez carne, mas que aprendeu a servir o seu Filho amado com muita alegria. Então, que a palavra de Deus hoje, como a primeira leitura do livro do Eclesiásticos, o capítulo 52, possa ser essa a nossa voz, pedir a Deus que nos dê a sabedoria de compreender os mistérios sagrados. Em Jeremias, no capítulo 30, versículo 33, ele diz: abri os lábios e pedi ao Senhor que te revele todos os mistérios do reino. Ele te dará toda a compreensão divina. Então, para sermos discípulos, precisamos pedir a sabedoria divina, que foi o que o autor sagrado fez, e a confiança de trilharmos um caminho, na certeza de que Deus conduz a nossa vida. E Maria, em todos os momentos, nos ensina o caminho discipular. Visitou a sua prima Isabel e levou Jesus para ela. E quando ela se encontra com Jesus, João Batista estremece no seu ventre. E logo no início da vida pública de Jesus, depois de ser batizado por São João Batista, Jesus se dirige ao deserto da Judéia, o deserto de Jericó. E é tentado pelo demônio durante 40 dias e 40 noites. E quando ele volta, ele passa a madrugada inteira em oração, escolhe os 12 apóstolos, e depois ele vai para uma região chamada Caná da Galileia, numa festa de casamento. Estava lá os 12 apóstolos, seus amigos e sua mãe. E ela percebe que havia acabado o vinho que traria a alegria da festa. João capítulo 2, versículo 5. Ela chama os mestres sala e diz para ele: fazei tudo o que ele vos disser. Que possamos ter como modelo a mãe de Jesus, que nos mostra como ser discípulos, como sermos praticantes da palavra, e que a gente obedeça esse imperativo do verbo fazer. Fazei tudo o que o meu filho vos disser. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo gerastes quem
te criou, ó Maria, tu és feliz. Juntos agora. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo gerastes quem te criou, ó Maria, tu